Nesta manhã de quarta-feira, 5 de março, dando início ao tempo da Quaresma e celebrando hoje a quarta-feira de cinzas, a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6 e de 16 a 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que eles estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, nesta quarta-feira de cinza, iniciando esse novo tempo litúrgico na igreja, o tempo da Quaresma, nos encontramos aqui também com a campanha da fraternidade, mas o que nos move hoje são esses três pilares. Quando nós iniciamos esse tempo riquíssimo para a nossa vida, para a nossa experiência com Deus, para esta experiência com a palavra, com esta caminhada com Jesus, é seguir os passos de Jesus, é refletir, é fazer este retiro quaresmal. Tempo em que fortemente nós vivenciamos a oração, o jejum e a esmola ou a caridade. Com esses três pilares é que o Evangelho de hoje
nos convida a esse tempo de conversão. É isso que nos diz o Evangelho quando Jesus está ensinando aos seus discípulos. Jesus disse aos seus discípulos daquele tempo e, claro, a cada um de nós no hoje da nossa história. Jesus diz para os discípulos exatamente ficarem atentos, e é isso que nós precisamos também, estarmos atentos com aquilo que nós estamos vivenciando. Cuidado para que vocês não pratiquem a justiça na frente dos homens, para serem vistos, para serem elogiados e aplaudidos. E aí Jesus começa então a descrever neste Evangelho de São Mateus, nesse capítulo 6 de São Mateus, não é? Jesus começa dizendo da esmola, que quando der esmola, quer dizer, não precisa tocar a trombeta para que todo mundo veja que eu estou dando esmola, mas deve ser uma coisa minha e de Deus, não é? O teu Pai que está escondido vê o que você está fazendo, então te dá também a recompensa. Do mesmo modo, no sentido da oração, a oração não deve ser somente um momento de oração, mas a oração deve ser vivido no dia, durante o dia, né? O nosso dia deve ser e se tornar uma oração, porque todas as minhas ações assim vão estar de acordo com os planos de Deus. Que bom seria, né, se os nossos planos pudessem coincidir com os planos de Deus. A nossa vida seria uma oração. Então também a oração silenciosa, a oração dentro do nosso quarto, quem tem a possibilidade, quem sabe a oração diante do Santíssimo, não precisa ninguém ver, né? Eu vou rezar naquele momento onde tem mais gente para que eles vejam que eu estou rezando. Não. Quem deve acolher a tua oração é o Pai do céu. Ele sim que precisa acolher a sua oração. E da mesma forma, o Evangelho nos traz a questão do jejuar, né? Eu vou ficar com o rosto triste, eu vou ficar contando para todo mundo que eu estou jejuando. Na verdade, o jejum é também um sacrifício, um oferecimento seu a Deus. Quer dizer, você também oferece pelas pessoas, mas o oferecimento é a Deus. É a Deus que você precisa oferecer o jejum e por isso não precisa ficar contando para todo mundo que você está jejuando. Estou sem comer, não é? E depois o jejum ele só tem sentido se você oferece esse jejum, né? O seu jejum é oferecido a Deus, claro, mas por quem? Por algum doente, por alguma causa, por alguma pessoa. Você sempre pode oferecer o seu jejum. E ele só tem sentido se ele for oferecido, né, por alguma causa. Não ficar sem comer por ficar sem comer, mas oferecer este jejum a uma pessoa, a uma causa, né? E também não ficar contando aí que você está jejuando. É o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Assim, queridos ouvintes, com esses três grandes pilares, esses pilares que vão nos acompanhar durante esta caminhada quaresmal: a oração, o jejum e a esmola, a caridade. Hoje também na igreja no Brasil dá início a esse tema da campanha da fraternidade,
que tem como tema fraternidade e ecologia integral e nos traz como lema um versículo do livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 31, que diz assim: Deus viu que tudo era muito bom. Então, este é o lema da campanha da Fraternidade 2025 e o tema Fraternidade e Ecologia Integral. Desde 1964, que iniciou a campanha da fraternidade, não é? Primeiro com Dom Eugênio Salles e depois ela se espalhou e tornou-se um movimento, como posso dizer, uma ação de toda a igreja no Brasil, na CNBB. Eu digo assim, que pena que ainda hoje a igreja precisa fazer campanha para sermos fraternos, precisa ainda fazer campanha da fraternidade. Se nós conseguíssemos entender o verdadeiro sentido da quaresma, o verdadeiro sentido de ser cristão, não precisaríamos mais fazermos campanhas para sermos fraternos. Nós íamos naturalmente viver esta fraternidade porque estaríamos vivendo e vivenciando o Evangelho de Jesus Cristo. Mas vamos pedir ao Senhor que nos ajude nesta caminhada quaresmal. Todos aqueles que vão iniciar hoje um propósito, deixar de comer isto ou aquilo, deixar de fazer alguma coisa, oferecer um sacrifício a Deus, também de nada adianta se você deixar de comer chocolate durante toda a quaresma e depois chegar no domingo de Páscoa comer 1 quilo de chocolate. Não valeu nada a sua penitência, a sua renúncia, o seu jejum de chocolate, tá bom? Então, aquilo que você vai deixar de comer, por exemplo, durante a quaresma, vai juntando, vai pensando e depois você junta esta quantia ou esse valor, né? E oferece a alguma família necessitada com esse valor que você jejuou. Assim o seu jejum tem sentido e tem valor. Que o Senhor nos conceda a graça de podermos percorrer este caminho quaresmal, passando e seguindo os passos de Jesus, trilhando este caminho e que possamos assim, vivenciando esta quaresma, podermos também chegar ao domingo de Páscoa, a Páscoa da ressurreição do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.